e vou ler aqui para você. O texto é: pare de emprenhar pelos ouvidos, nobres concurseiros. Pare de emprenhar pelos ouvidos, nobres concurseiros. Dizem que essa expressão surgiu em época de grande castração comportamental das mulheres, que pela sua inocência e ingenuidade imaginavam que poderiam engravidar se falassem com um homem. No Nordeste, passou a ser o ato de escutar e de ter como a mais absoluta verdade. Concurseiro empenha pelo ouvido toda hora. Há os que se aproveitam dessa situação em razão da ingenuidade de alguns, disso não tenho dúvidas. Mas, em grande parte das vezes, não há ingenuidade coisa nenhuma. Muitos de nós nem somos tão ingênuos assim. Somos apenas preguiçosos e queremos delegar a outros a obrigação que nos cabe. Queremos tutores, mentores, frases de efeito, gente facilitando o nosso trabalho para que possamos trilhar com menos dor, com menos suor. São frases do tipo cumprir meta, cronograma cumprido, quando a frase deveria ser: finalmente decorei todas as teorias da parte geral do Código Penal. Mas não. Pelo cronograma, eu tenho que fazer 10 questões de eleitoral. As teorias eu leio nos próximos 45 minutos de uma manhã de quarta, como o meu coaching determinou. Ele nem sabe quanto tempo você vai levar para aprender cada matéria. Ele não é você. Só você sabe suas dificuldades. Não deixe ninguém determinar a maneira que você deve estudar. Se eu tenho doutrina básica, informativos, lei e questões, eu que lute e aprenda isso tudo. Vou distribuir no meu dia e vou andar. Depois, o sujeito vai analisar e vai adaptando como ficar melhor. Você está se preparando para a magistratura e não se dá o trabalho de ler as leis do edital porque alguém fez uma tabelinha cheia de quadradinhos coloridos e você quer acreditar que vai cair só aquilo. Alguém te disse que só passa com exercícios e que as questões devem ser feitas de assuntos não lidos recentemente. Outros descartam seus resumos, dizem que é melhor ler grifos. Outros afirmam que é melhor ler tudo de novo. Uns dizem para revisar de 7 em 7 dias. Outros terminam o assunto e recomeçam. Passam de todo jeito diferente, mas preferem dizer que há um método revolucionário. Meu método, nem eu sei claramente, mas li como um louco, fiz minhas estatísticas, meus grifos, e quando deparava com algo difícil, estudava aquilo, tudo em tudo que é lugar. Levou tempo? 6 anos. Esse texto aqui é de Weber, também aprovado na magistratura do Pará. Estava na frase oral da Bahia e desistiu de ir para a Bahia porque já era juiz no Pará, né? Mas um rapaz preparadíssimo, o texto extraordinário e reflete muito o que eu imagino que é o que a gente espera dessa life, né? De repente, alguma fórmula mágica, algum segredo, algo motivacional. Então, pessoal, na verdade, cada um tem seu estilo, cada um tem seu método, cada um tem seu modo de estudar. Aqui eu vou compartilhar o método que deu certo para mim, que pode dar certo para vocês, mas pode ser que não dê. Então a gente faz nossas filtragens, absorve o que é interessante, raciocina as críticas e tenta adaptar da melhor forma possível para o estilo de cada um, para a realidade de cada um. Eu sou servidor do Tribunal de Justiça, tenho uma determinada carga horária, então posso adaptar meu cronograma. Às vezes tem algum colega que trabalha 2 expedientes por dia, às vezes tem um terceiro expediente em casa. Então o meu estilo pode ser que não se adeque perfeitamente ao estilo de muitos que estão ouvindo, mas também pode adequar ao estilo de muitos outros. Então vou compartilhar com vocês minhas experiências e espero que seja proveitoso. Afinal, como diz Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não for pequena. Então, eu vou passar para vocês um pouco de minha experiência e minhas frustrações em concurso público e um pouco de minha história de vida. Muita gente pode pensar, Alisson passou na magistratura
É fácil, é difícil, enfim. Mas antes de passar na magistratura, eu reprovei diversas vezes os mais diversos concursos e os mais diversos objetivos de vida. Por exemplo, eu reprovei 5 vezes o vestibular de Direito. Eu cheguei a fazer Direito e Educação Física, fiz vestibular para Direito e Educação Física, reprovei Direito e passei em Educação Física. Fiquei fazendo Educação Física e cursinho, e prestei vestibular novamente para Direito e não passei, prestei novamente e não passei, prestei novamente e não passei, e depois prestei de novo e passei. Então, persistência é a palavra da noite. Como diz Mozart Borba, se você for ter um filho e quiser botar o nome dele hoje, o nome dele vai ser persistência. É a palavra da aula da live de hoje, é persistência. Minha vida foi repleta de coisas dificultosas. Nada na minha vida foi fácil. Nada. Tudo na minha vida foi com muito sacrifício, muita reprovação, enfim, não foi nada fácil. Então foi tudo com muito sacrifício. Então o que acontece? Reprovei algumas vezes o vestibular, fiz Educação Física concomitantemente a Direito, nunca exerci a profissão de Educação Física e continuei estudando até passar no vestibular de Direito. Quando eu passei no vestibular de Direito, eu me achava velho, porque eu era 3 a 4 anos mais velho do que os meus colegas de sala. Então, eu tinha a perspectiva que eu estava atrasado. Então, o curso, eu não brinquei no curso. Então, desde o primeiro dia de aula, eu já sabia qual era o meu objetivo. O meu objetivo era estudar para a magistratura. Eu ainda lembro como hoje, o primeiro dia de aula, que o professor estava lá, ainda lembro, o professor era o professor Shakespeare, Introdução ao Estudo do Direito, e ele saiu perguntando a cada colega: você está fazendo curso de Direito? Por que você está fazendo curso de Direito? Aí alguns diziam: eu estou fazendo Direito porque eu quero advogar. Outros colegas diziam: eu estou fazendo Direito porque eu quero ser promotor. Outros colegas diziam que queriam ser juízes. E o mais engraçado foi um colega que hoje é advogado, Caio Vitor, que ele disse: rapaz, querer mesmo, eu queria ser um cantor bem famoso. E aí todo mundo riu, aquela coisa, e aí o professor joga aquele banho de água fria, dizendo que ali era a academia, lá não era o local para formar advogado, lá não era o local de formar juiz, de formar promotor, lá era a academia, e o objetivo lá era estudar o direito, a dogmática do direito. Enfim, mas desde o primeiro dia de aula eu já tinha fixo na minha cabeça que eu queria ser juiz. Eu me preparei a vida toda para ser juiz e queria ser juiz. Então, já estudei forte desde o primeiro dia de aula. E quando eu passei no vestibular para Direito, haviam 2 turmas, a primeira turma e a segunda turma. Na primeira turma, ficou esse meu colega Sérgio, que é o que eu falei no início da live, que a gente estudou junto, passou no vestibular junto, ele foi para a primeira turma, e eu fui para a segunda. E aí minha irmã já era bacharel em Direito, era servidora do INSS, e decidiu fazer na época LFG. E aí, para minha irmã não ir só, minha mãe também me matriculou no LFG. Então, antes de começar o curso de Direito, eu já tinha feito 6 meses de LFG, porque meu objetivo, desde o primeiro dia de aula, era estudar para a magistratura e ser juiz, e foquei nisso. E procurei pessoas que já tinham sido aprovadas na magistratura, e procurei saber o que elas fizeram, o que deixaram de fazer, qual era a rotina de estudo, e procurei me espelhar. Claro que cada pessoa tem sua realidade, suas dificuldades, e muitas das coisas que me falaram não consegui aplicar na minha vida, como muita coisa também eu consegui aplicar na minha vida. Mas a moral da história, mais uma vez, é que é persistência, e que desde o primeiro dia eu procurei ter foco, que era ser a magistratura. E aí o que foi que aconteceu? Durante a minha graduação eu fui aprovado no concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na qual eu sou servidor. Trabalho no Tribunal de Justiça desde agosto de 2013, então lá eu já sou servidor. Estudo pela manhã, trabalho pela tarde e estudo novamente à noite. O Tribunal de Justiça me proporcionou essa oportunidade de conseguir fazer uma calendarização e adequar de um modo razoável o estudo. Só que antes de passar no concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco, eu fui estagiário da Justiça Federal. E lá eu vi que eu não queria ser juiz federal, não gostei da matéria da Justiça Federal, era muito previdenciário, não simpatizava com previdenciário. E aí apareceu depois a oportunidade de ser estagiário do Ministério Público Federal, e lá eu estagiei com o Dr. Celso,
que tive uma experiência profissional extraordinária. Realmente lá o estagiário aprende no Ministério Público Federal. Isso é a realidade que eu vivi no Ministério Público Federal de Juazeiro do Norte. Depois eu fui estagiário da Defensoria Pública, e aí foi quando eu passei no concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na qual eu passei para técnico e analista, e hoje eu sou assessor de magistrado lá na cidade de Ipubi, cidade que fica a 150 quilômetros daqui de Juazeiro do Norte, que era uma cidade que tinha vaga, que era mais próxima do Ceará para mim. Então Ipubi era uma cidade chave para mim. Então, depois que eu fui servidor no Tribunal de Justiça de Pernambuco, continuei estudando e fazia todos os concursos. Fazia juiz, fazia promotor, fazia defensor. Agora, sempre com um foco, magistratura. O que é que eu estou querendo dizer? Que se no seu estado abrir o concurso para promotor e para defensor, e seu sonho é ser juiz, e é no seu estado, você vai gastar pouco, ou até mesmo se for no estado vizinho, faça. Mas aí você tem que fazer aquele seguinte perspectiva: eu vou fazer não para passar. Eu quero medir meu conhecimento em civil, processo penal, porque jogo é jogo, treino é treino. No QC eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo devem ter um índice de acerto no QC altíssimo. Mas na prova às vezes não consegue o mesmo resultado. Então sempre que tiver uma prova, você faça, mas não com o objetivo necessariamente de passar, até porque outras carreiras como Defensoria Pública, como Ministério Público, exigem disciplinas específicas dessas carreiras. E se você não está estudando direcionadamente para essa disciplina, às vezes você pode perder pontos preciosos. Mas claro que se abrir a oportunidade e você fizer e passar, bola para frente. Eu fazia todo o concurso. Abriu magistratura, abriu Defensoria Pública, abriu Ministério Público, eu fazia. Antes mesmo de passar para o Tribunal de Justiça, para ser servidor, eu fiz acho que quase todos os TREs dos estados, fiz vários tribunais de justiça, fiz vários ministérios públicos para técnico e analista, reprovei todos. Só passei no Tribunal de Justiça de Pernambuco para analista e para técnico. E banco também fiz, reprovei todos também. E aí depois que eu passei no Tribunal de Justiça de Pernambuco, comecei a estudar mais forte para a magistratura. Eu estudava com o seguinte método, que é o que eu espero, que eu imagino que é o que o pessoal quer ouvir aqui. O que foi que eu fiz, o que foi que eu deixei de fazer. Primeiro, antes de dizer o método, eu queria dizer aqui uma passagem de uma grande jurisfilósofa que me acompanha desde minha vida, mamãe, que ela me dizia o seguinte: sempre que você estiver perto de conseguir um objetivo, vai aparecer 1000 coisas para atrapalhar. E aí é o sinal que você sabe que está no caminho certo. Então, se você está perto da sua prova, do seu vestibular, do seu concurso, e as coisas começarem a dar errado, você está no caminho certo, meu amigo. É a espiritualidade testando a sua resiliência. Então, foco, firme, continue, estudo, porque vai dar certo. Eu tive várias experiências desagradáveis na minha vida durante as fases concursadas dos mais diversos estilos. Pessoal, sentimental, todo tipo que você imaginar, eu tive problema profissional. E aí sempre, resiliência, estudar, que dá certo. Então, qual foi o método que eu usei, né? Teve para as provas objetivas, subjetivas e oral. Na prova objetiva, como era que eu estudava necessariamente nessa ordem que eu vou dizer a vocês agora: letra de lei, jurisprudência, questões, sinopse básica. Letra de lei, jurisprudência, questões, sinopse básica. Por que eu estudava necessariamente nessa ordem? Eu gostava de estudar da seguinte forma a letra de lei. Por exemplo, direito civil, direito das obrigações, teoria do pagamento. Eu lia o artigo 1º sobre teoria do pagamento, e depois eu refletia. Esse artigo está dizendo o quê? Beleza, compreendi. Próximo artigo. Isso eu fazia com o 2º artigo, com o 3º artigo, com o 4º artigo, até terminar o tópico de teoria do pagamento. Quando eu terminava a teoria do pagamento, eu refletia sobre a teoria do pagamento. O que é que eu preciso saber? Eu preciso saber disso e daquilo. Então, aprendi teoria do pagamento. Próximo. E aí, quando eu terminava o que eu tinha estipulado para estudar de direito civil, ou de direito penal, de direito processual, eu ia resolver questões. Por exemplo, estudei tudo de inquérito policial e ação penal. Aí eu ia lá no QC, estudei a letra de lei, li a jurisprudência também,
Eu escolhi a letra de lei, escolhi a jurisprudência e ia no QC. E aí eu resolvia todas as questões da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública e de delegado de 2020 a 2016, por exemplo. Isso só inquérito e ação penal, a título exemplificativo. Dava aproximadamente 40 a 50 questões. E aí eu resolvia elas. Pronto, terminei, próximo assunto. E como era que eu estudava também? Eu estudava uma disciplina por vez. Agora, era uma disciplina por vez, não é por dia não, era até acabar. Por exemplo, vou estudar processo penal, então fazia um mini cronograma. Primeiro dia, inquérito e ação penal. Segundo dia, competência e medidas cautelares. Outro dia, prisões. E isso eu geralmente conseguia rodar uma disciplina grande com processo penal em 2 a 3 semanas. Por que eu fazia isso? Porque quando aparecia um edital, embora eu não tivesse ainda estudado todas as disciplinas, eu sabia que processo penal eu ia forte. Porque eu esgotei processo penal, eu li todos os artigos de processo penal, eu li toda a jurisprudência de processo penal, eu resolvi todas as questões de processo penal e li a doutrina. O QC ainda lhe ajuda nisso, porque você, quando vê os comentários, você vê a doutrina que você precisa saber para concurso. Porque a doutrina tem de todo jeito. Em direito sempre tem 3 teorias. Teoria A, teoria B e a teoria mista. Sempre tem essas 3. Sempre, para onde você for, tudo que você imaginar do direito tem a teoria A, teoria B e teoria mista. Então, para concurso, você precisa saber a teoria que cai na prova. E é uma coisa que eu acho bacana de estudar para a magistratura, é que tese institucional da magistratura é jurisprudência. O que é que eu estou querendo dizer? Que quando você estuda para a defensoria, quando você estuda para o Ministério Público, é muito comum você estudar as teses institucionais da carreira. Por exemplo, eu não estudo para Ministério Público, mas tive colegas que estudaram para Ministério Público, inclusive chegando até na prova oral, colega até lá do Ubuntu, vou dizer o nome dele porque ele não me autorizou a dizer o nome dele, mas um colega lá do Ubuntu estava na oral do Ministério Público de São Paulo. E assim, era muito comum o pessoal estudar a tese 92 do Ministério Público de São Paulo. E assim, é muito específico. Então, assim, tese institucional da magistratura é jurisprudência. Então, olha como é bacana. Você estuda a letra de lei, você estuda a jurisprudência, você estuda uma doutrina básica e está suficiente para a magistratura. Aí você pode pensar, mas Alisson, eu vejo umas questões tão estrambólicas para a magistratura. Às vezes eu vejo no Instagram, teve um concurso que caiu uma pergunta que era para você falar sobre formalismo valorativo na esfera do profano, teoria da graxa, teoria do vampiro, né? Eu quero que, rapaz, isso é direito e tal. Vou lhe dizer uma coisa, você não reprova porque você erra essa questão. Você errar uma questão não vai lhe reprovar. Então, se cair essa loucura, não se preocupe que não é ela que vai lhe tirar do barco. Então, como era que eu estudava, mais uma vez, letra de lei, jurisprudência, questões e uma doutrina básica. Essa doutrina básica, eu boto até um asterístico, porque, de repente, se você for assinante de um desses cursinhos, eu acho que se você assistir a aula e ler o PDF deles, talvez equivalha a essa sinopse básica. Até porque, se o curso estiver atualizado, com certeza vai valer mais a pena. Porque, por exemplo, eu comprei agora um livro recente de penal e agora, com a mudança da lei das licitações, eu já vi o professor Kleber Masson dizendo que vão entrar 12 tipos penais no Código Penal. Então, meu livro de direito penal já está desatualizado. Então, letra de lei, jurisprudência e questões e uma doutrina básica que você pode substituir por videoaula, assistindo a videoaula e tendo o PDF. E aí você ainda vai ter acesso aos professores para tirar suas dúvidas. Então, meu estudo para fase objetiva foi letra de lei, jurisprudência e questão, uma disciplina por vez até esgotar, como eu disse, processo penal, tirava 2 semanas a 3 semanas para estudar processo penal, e se viesse uma prova, eu ia forte para a prova em processo penal, porque eu ia confiante que eu esgotei processo penal. Terminou o estudo, eu não fazia resumo. Por que eu não fazia resumo? Primeiro, porque tem muitos resumos já prontos no mercado, e eu achava que perdia muito tempo fazer resumo, então eu não fazia. Mas não recomendo.
Se você tem tempo, se você está, por exemplo, agora, começou a estudar agora, tem 6 meses, 1 ano, e você tem disponibilidade para fazer resumo, faça. Porque ele vai ser essencial para você na prova oral. No dia de minha prova oral, eu não tinha um resumo. Eu estava desesperado, porque às vezes tinham colegas que chegavam para mim e diziam, Alisson, estuda isso. Aí mandavam um livro para mim de 1000 páginas. Meu Deus, como é que eu vou ler 1000 páginas para minha prova que é amanhã, daqui a 12 horas, por exemplo? Eu sei que o colega tava de boa fé, que queria ajudar e tal, né? Mas assim, se você tiver seu resumo e fizer seu resumo, ótimo. Porque ele vai ser imprescindível para a prova oral. O estudo para subjetivas. Como foi os estudos para subjetivas? Eu fiz um cursinho chamado Justutor, que serviu para a parte de sentença. A parte discursiva, eu estudei jurisprudência muito forte. Li todos os informativos. Na mesma sistemática que eu estudava letra de lei, eu estudava informativo. Li o informativo, terminado de ler o informativo. O que esse informativo falou? Esse informativo falou disso. Aprendi esse informativo. Próximo informativo. E eu observei, pelo menos no quesito CESP, que minha prova foi da CESP, Sebrasp, que a segunda fase, eles perguntavam ou jurisprudência, ou alguma questão que fizesse que você demonstrasse que você tinha familiaridade com o vadimécum. Por exemplo, caiu uma questão para mim de ambiental, falando sobre licenciamento ambiental, que a resposta estava no código. Só que não estava assim tão fácil, estava numa resolução CONAMA. E aí você tinha que ter familiaridade com o código, ou então ter um código específico de direito ambiental, que aí você acharia. Mas quando é sua vez, Deus coloca alguém no caminho, que eu até vou falar sobre esse ponto mais à frente, ou então faz com que você estude algum ponto que vai cair na sua prova. Essa minha prova de ambiental, caiu uma pergunta sobre licenciamento ambiental, e eu não tinha um código de ambiental, e o meu código era da RIDEL, não tinha resolução CONAMA, mas estava com poucos dias que eu tinha estudado ambiental, porque eu me julgo fraco em ambiental, e aí eu dei uma estudada em ambiental, inclusive nessas resoluções CONAMA. E aí eu estava com a memória bem fresca sobre a resolução CONAMA e esse artigo em específico da resolução CONAMA a respeito do licenciamento. E aí eu lembrei, coloquei a resolução CONAMA no chute e quando saiu o espelho era a resposta. Inclusive essa mesma questão se repetiu agora na segunda fase do Ministério Público do Ceará. E um colega meu, Jorge, veio falar comigo e disse, Alisson, tu viu aquela questão? É aquela mesma questão que a gente fez lá na Bahia. Eu digo, Jorge, foi a mesma questão. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que a segunda fase ou foi jurisprudência, uma questão letra de lei, mas que não está a letra de lei tão evidente, para que você demonstre que você tem familiaridade com o código, que consegue manusear o código, achar o código. Porque aparentemente, apesar de ser fácil, no dia, no nervosismo, é bem complicado. Às vezes você diz, eu sei isso, está na lei de improbidade. Beleza, qual é o número da lei da improbidade para você achar? Isso é bacana, está lá na lei de desapropriação. Beleza, qual é a lei de desapropriação para você achar? Né? E aí bate o nervosismo, aquela coisa, mas dá certo. E aí, a prova oral. Qual foi a sistemática da prova oral? Eu fiz 2 cursos. Eu fiz Magistratura Estadual em Foco e fiz Ouse Saber. Todos tiveram uma participação importante. Magistratura Estadual em Foco, ele teve um viés muito na postura, que era uma coisa que antes do curso eu não valorizava. Quando eu fui fazer o curso da prova oral, eu ficava imaginando que o pessoal ia me perguntar sobre teorias, fazer umas perguntas cabulosas e tal. E não era essa a proposta de um curso de prova oral. É ensinar você a se portar, a você falar, a você não ficar nervoso. Enfim, é oratória. Claro que tem que ter conhecimento jurídico, mas oratória conta muito. Na CESP, de 0 a 10, postura e oratória contam 4. Isso significa que para você passar, você só precisa tirar 2 agora no conhecimento jurídico, porque 6 é 10. Você só precisa de 6 para passar na prova oral. Geralmente, na prova oral, são menos candidatos do que o número de vagas. Então, você tem que ir para tirar 6. Se você tirar 7, tirar 9, tirar 10, ótimo. Se você tira 10, você tira primeiro lugar, você é nomeado na outra semana. Mas quem tira 6, também é aprovado.
Então, você fazer um curso de oratória é importantíssimo para a prova oral, porque, como eu falei, da prova oral de 10, 4 é oratória e postura. E 6 é conhecimento jurídico. Mas você só precisa de 6 para passar. Então, se você for bonitinho, era o que eu dizia para Sérgio, quando a gente treinava a prova oral. Eu digo, ó, Sérgio, se for bonitinho, de terno, não ficar nervoso e falar, você tira o 4. E aí você só precisa de 2 para passar. Aí faz 6. Aí Sérgio, mas Alisson, e se eles me perguntarem uma coisa que eu não sei nada? Eu digo, Sérgio, é impossível você não saber nada. Você fez 5 anos de faculdade de Direito, já está estudando uma vida por fora. Se eu lhe perguntar, vou fazer um teste aqui com você, Sérgio. E eu vou lhe fazer uma pergunta aqui que eu acho que você vai dizer que não sabe de nada, você vai falar, você vai exteriorizar seu pensamento e você vai tirar o 4. Aí ele, eu duvido, Alisson. Aí eu peguei e disse, Sérgio, fala aí para mim sobre direito aeronáutico. Aí Sérgio, excelência, direito aeronáutico está previsto na Constituição da República como uma competência privativa da União. Aí eu já interrompi ele e disse, pronto, você já tirou seu 4. Você falou, você teve postura, você teve oratória e tal e tal. Tá vendo como, mesmo que você ache que não sabe, você sabe e você consegue passar. Então, um curso para prova oral é indispensável. Eu conheço gente que passou sem curso. Mas assim, graças a Deus, Deus abençoou ela, é uma pessoa iluminada. Mas se você nunca fez um curso, se você nunca se submeteu a uma prova oral, você precisa fazer. Porque quando não faz curso, você nota na hora que aquela pessoa não fez curso. Eu, que não sou tão experiente, notei, eu assisti a prova oral de Minas. E eu percebi que alguns candidatos ali não fizeram cursos. Porque lá no curso a gente aprende algumas técnicas que não devem ser feitas na prova oral. E eu vi muitos candidatos fazendo. Então ali eu disse logo, esse cara não fez curso. E se eu percebi que só fiz 2 cursozinhos, imagine os avaliadores que analisam centenas e centenas de candidatos, várias e várias vezes na vida. Então assim, quando você não faz o curso, o examinador já sabe que você não fez. Porque até o entrar na sala tem um estilo. Na hora que vão lhe chamar, até vou contar aqui uma história engraçada, né? Eu sou de Juazeiro do Norte e meu nome é Cícero Alisson. Só que em Juazeiro do Norte todo mundo é Cícero. É Cícero Carlos, Cícero André, Cícero Maria, Cícero Antônia, todo mundo é Cícero. E aí lá na minha prova oral, a gente fica isolado numa sala, vem a moça, chama você, você vai para outra sala, que é a sala onde estão os examinadores. E aí eu lá fazendo minhas orações e tal, aí a moça chegou, doutor Cícero, eu nem aí, né? Meu nome é Alisson, todo mundo só me chama de Alisson. Doutor Cícero me chamou umas 3 vezes, aí foi que eu me toquei, eu digo, eita, doutor Cícero sou eu. Aí lá fui eu lá pra sala, né? Mas, enfim, até eu entrar na sala, tem um estilo, tem uma técnica. Então, assim, os examinadores percebem logo. Então, o Magistratura Estadual em Foco foi muito bom nessa questão de postura, de oratória, foi extraordinário. E eu fiz também o Ouse Saber, que também eu achei muito bom, porque ensinou técnicas de responder perguntas quando você não sabe. Porque, como eu disse, a prova oral vale 10, mas 4 é oratória e postura. Se você não falar, é 0, mas se você falar, é 4. E aí o conhecimento jurídico só precisa de mais 2. E lá no Ouse a gente aprendeu técnicas de você responder quando você não sabe. Como se, por exemplo, lá no treino eles perguntaram para falar sobre o caso dos juízes da meia-noite. Imagina aí vocês que estão me ouvindo, mas você está aqui na prova oral e está candidato, me explica aí o caso dos juízes da meia-noite. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí, com as técnicas que eles dão lá, a gente consegue falar minimamente a respeito do assunto e com isso tirar o 4 da postura e arranhar uma coisa ou outra no jurídico e tirar o 6 e passar, porque precisa só de 6 de passar. Então, para oral, fiz 2 cursos, Magistratura Estadual em Foco e Ouse Saber, todos 2 muito bons, aconselho, muito bom, todos 2. Então, o objetivo foi letra de lei, jurisprudência e questões. Discursivas eu fiz um curso específico para sentença e oral também fiz curso. Pronto. Essa foi a sistemática que eu usei para estudar. E outra, não se aprende da noite para o dia e a gente esquece. Então, estudou hoje, quando for daqui a 3 meses, você não vai lembrar. Então, você tem que estudar de novo.
e de novo, e de novo, e de novo. Às vezes as pessoas falam, eu estudei isso e não aprendi. É porque é assim mesmo, não aprende mesmo não. Você lê uma vez, lê duas, lê três, lê quatro, aí você vivencia isso na prática, aí você começa a internalizar. E assim, sempre é esse estilo, repetição, 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 até a exaustão. Eu estudei desde o dia que eu fui aprovado no vestibular de Direito, até hoje, que até hoje eu ainda continuo estudando, porque eu ainda não fui nomeado, e a gente só é juiz quando é nomeado. Eu estudo todos os dias, sem falhar um, de domingo a domingo. É claro que no final de semana, eu não dou o rendimento que eu dou na semana. É bem menos. Até porque tem que ter vida, tem que sair com os amigos e etc. Mas eu estudo todos os dias, de domingo a domingo. E quando foi próximo de minha prova oral, eu cheguei a estudar até 9 horas líquidas. E tem aquele aplicativo que a gente mede o tempo, né? Que, vou no banheiro para o cronômetro, vou beber água para o cronômetro, né? Então, em época da prova oral, eu já cheguei a estudar até 9 horas líquidas, mas estudava todo dia, de domingo a domingo, sem falhar um dia. E partindo agora já para as dicas finais, a respeito de grupos. Eu participo e participei e ainda continuo participando e vou continuar em grupos de WhatsApp. Principalmente se você participar de grupos sérios, de pessoas que só postam coisas de concurso, de pessoas que lhe incentivam, de pessoas que estudam. Eu participo de algum desses grupos e que lá existem pessoas muito disciplinadas. E esses grupos são fundamentais, porque tem dia que você não tem saco mais de estudar nada, você não tem mais paciência, mas aí um colega chega, vamos estudar aqui, só essa meta. Como é que funcionavam os grupos que eu participo? A gente selecionava uma disciplina para estudar, vamos supor, capítulo 1 e 2 do livro. Então a gente estudava o capítulo 1 e 2 e resolvia as questões daquele tema e debatia. Mas sempre com alguém estimulando, porque chega uma hora que dá o cansaço, é natural, e se você tiver só, você não continua. É como uma corrida. Você está fazendo caminhada só, chega uma hora que você está cansado, mas se você tiver um amigo que lhe estimule, não, só mais uma volta, só mais esse último sprint, e aí dá certo. Então, sempre participei de grupos, pessoas que realmente estão focadas em estudar, porque assim, uma vez eu vi uma live de um desses professores de cursinho, que ele até falou, né, leão anda com leão. Na hora eu achei até o professor um pouco ridículo, mas se você for refletir, realmente, se você quer estudar, procure alguém que realmente queira estudar. Porque se você achar uma pessoa que seja sabotadora, você vai se sabotar também. Então, um grupo de pessoas sérias, de pessoas comprometidas, vai lhe dar um up extraordinário para a sua aprovação. Então, eu participo de grupos, vou continuar participando mesmo quando eu seja nomeado e vou sempre continuar estudando, porque esquece. Se não estiver estudando, perdido. E outra coisa que uma vez eu vi numa aula e aconteceu comigo também, que foi o quê? Quando é a nossa vez, por exemplo, essa prova oral era minha vez, era de ser aprovado, o universo conspira a seu favor o tempo inteiro. Eu falei da questão discursiva, que eu tinha estudado há pouco tempo sobre resolução CONAMA, e no meu vadimeco não tinha resolução CONAMA, mas eu lembrava o artigo e lembrava a resolução, e aí mesmo sem vadimeco acertei essa questão da discursiva da Bahia. Quando foi para a prova oral da magistratura, aconteceu duas coisas interessantes. Uma na questão de constitucional e outra na questão de penal, porque eu peguei o bloco de 3 perguntas, que eram uma de direito constitucional, uma de direito penal e uma de direito processual civil. Na véspera da prova, eu pensei, não vou estudar processo civil, porque eu acho que dessas 3, eu sou menos ruim em processo civil. Então, não vou estudar processo civil. Direito constitucional, como caía todos os dias, eu já vinha dando uma estudada forte em direito constitucional. Então, também negligenciei constitucional na véspera da prova, porque, para quem nunca fez prova oral, a prova oral da magistratura, você tira o ponto e com 24 horas é a sua prova oral. Você faz um sorteio, aí nesse sorteio você escolhe o ponto, você sorteia o ponto, né? Se você for sorteado no meu caso, constitucional, penal e processo civil. E depois você faz um outro sorteio, que é a ordem.
Você vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto a ser arguido, o sexto, o décimo. No meu dia, eram 18 candidatos, eu fui o 15º. E você faz esse sorteio, tanto para escolher o ponto, como para escolher a ordem de escolha. E aí eu tenho um professor de processo civil, chamado Marcos Yoshi Minami. Ele tem até, escreve livro pela Juspódio. E numa aula dele, falando sobre a execução de alimentos, ele falou para a gente decorar o recurso extraordinário 466-343 do Supremo Tribunal Federal, originário de São Paulo, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Porque ele disse que ia perguntar na prova e queria que todo mundo tivesse decorado. E eu decorei na época da graduação e nunca esqueci. Que é aquele tratado internacional, aquele julgamento dos tratados internacionais, que fala sobre a hierarquia, né? Hierarquia de lei ordinária, supralegal, hierarquia constitucional, se observar o Código das Emendas, previsto no artigo 5º, parágrafo 3º, se não estiver enganado. E aí eu decorei o recurso extraordinário. E minha pergunta de direito constitucional era sobre ação popular. Só que um dos desdobramentos das perguntas era para falar sobre hierarquia dos tratados internacionais, porque foi uma ação popular proposta por uma chilena que queria direitos políticos e perguntava se isso era possível, se não era, vários desdobramentos, e até que chegou nessa parte dos tratados internacionais e eu explanei esse ponto e falei na prova oral. Excelência, no que se refere aos tratados internacionais, expliquei as 3 hierarquias e falei isso foi decidido no recurso extraordinário 466-343 de São Paulo. E assim, isso causa, assim, brilha os olhos do examinador, porque você lembrar o número do recurso extraordinário, eu não lembro de nenhum, é porque era meu dia, era minha vez, e aí eu lembrei desse julgado, e aí consegui tirar uma nota boa em direito constitucional. Quando foi a prova de penal, que foi no mesmo dia, que a gente estava recolhido numa sala, aí um colega da prova oral, chamado Felipe Sintra, que estava lá do outro lado da sala, chegou perto de mim e falou que apostava que ia cair teoria da pena. Aquelas teorias absoluta, relativa, absoluta, positiva, negativa. E aí eu pensei, rapaz, lembrei dessa história, né? Quando é a nossa vez, Deus coloca pessoas iluminadas para dizer uma coisa pra gente. E aí eu disse, Felipe, calma aí, esse negócio aí não é difícil não, mas eu não lembro agora no meu mapa mental, me explica aí de novo a teoria absoluta, relativa, restritiva, positiva, negativa. E ele com toda a paciência do mundo me explicou. E aí quando eu abro a questão de penal, tá lá, dentre as perguntas, porque é uma pergunta mãe, com vários desdobramentos, uma das perguntas era para falar sobre a prevenção geral negativa. Eu digo, rapaz, não pode. E aí respondi e tal, assim, até razoavelmente bem, porque tinha acabado de estudar aquilo ali, né? Assim, tinha debatido com um colega antes de ser convocado. E respondi essa pergunta. Tanto é que depois da prova oral, eu liguei para Felipe, disse, Felipe, muito obrigado, cara. Se eu passar, foi mérito seu, você me deu essa questão, era uma pergunta fácil, se você não tivesse me explicado na hora, eu não ia lembrar, ia me desesperar, porque era fácil e eu não ia lembrar, e aí deu certo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que não se desespere na sua prova oral, porque se for seu dia, tanto você vai estudar uma coisa que vai cair, que foi no meu caso lá do recurso extraordinário, como pessoas iluminadas vão aparecer na sua vida para lhe dar alguma dica que vai cair na prova na véspera. E aí foi o que aconteceu comigo. O Felipe foi lá, me falou essa questão de penal e deu certo. E a outra pergunta foi de processo civil, mas processo civil eu tenho uma certa familiaridade. E aí eu consegui responder a pergunta, apesar de achar que eu tinha ido mal. Eu saí da prova triste. Meus amigos mais próximos, eu liguei para todo mundo, falei, infelizmente, não deu. Eu acho que eu não vou passar, não gostei. O examinador de processo civil me impressionou bastante, porque eu treinava para a prova oral seguindo a seguinte ordem: constitucional, penal e processo civil, por exemplo. A ordem que está lá no edital. E no dia da prova veio o inverso. Veio o processo civil, penal e constitucional. E eu sou sistemático. Só em ter vindo ao contrário eu já fiquei preocupado. E aí começou por processo civil. Não, mas processo civil é a disciplina que eu tenho mais familiaridade, então eu vou gostar. E aí o examinador me fazendo uma série de reperguntas. Foi sobre fraude à execução, perguntando como acontecia, como era na prática, se o juiz podia agir de ofício, se não podia agir de ofício, e isso com aquela peculiaridade que o examinador faz, né?
E aí eu já fiquei meio desconfiado, porque, bom, esse processo civil, que é a disciplina que eu tenho mais familiaridade, eu acho que eu não fui bem, as outras eu não vou bem. Para começar, eu já errei a leitura, né? Eu estava lendo lá, falando sobre fraude de execução, e deixei de pronunciar um S. O examinador me interrompeu na hora e disse, doutor, faltou o S, é aplicando-lhes. Eu disse, pronto, já vou começar a provar assim, reprovei, né? Só que aí sabia a resposta, consegui responder, fiquei nervoso, até fiquei imaginando que pudesse ter ficado todo me tremendo, enfim, mas consegui me controlar. Quem assistiu disse que eu fui muito bem, que estava transparecendo que eu estava bem calmo, mas por dentro eu estava super nervoso, né? Enfim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que quando é a sua vez, vai dar certo de todo jeito, meu amigo. Porque pessoas vão aparecer na sua vida para lhe dar dicas, vai cair um tema que você sabe. Tem muitas perguntas da prova oral que eu vi depois, que se tivesse caído para mim eu não acertaria. Como também teve colegas que passaram, que disseram, se eu tivesse pego tuas perguntas, eu também não teria passado. E assim, é persistência, como eu falei, é não desistir. Se eu não tivesse passado na prova oral da Bahia, não se engane, no outro dia eu estaria estudando. Porque é como eu vi no stories de muitos colegas, né? Que é o que é que um concurseiro precisa para passar em concurso? Duas coisas, café e ódio. Meu amigo, é um estimulante. Não passei, agora é que eu vou estudar mesmo. E aí, batalhar, estudar, correr, que dá certo. Pois então, pessoal, essa foi a minha experiência, minha vivência a respeito do concurso da magistratura, os métodos que eu usei, as experiências. E espero ter contribuído com vocês. E a gente se vê numa próxima live aí. E se Deus quiser, a live de vocês, falando da aprovação. Porque 2021 é um ano que promete. Vai ter várias magistraturas. Vai sair delegado da Polícia Federal. Tá para sair também a Advocacia Geral da União. E essas pessoas que são extremamente preparadas, elas vão passar em todas. E aí vai sobrando vaga, porque ela só é uma. Vamos supor, ele vai passar para juiz federal, AGU, promotor, juiz, mas ele é só um. Aí ele escolhe ser juiz, por exemplo. Sobrou a vaga para juiz federal, sobrou a vaga de promotor, sobrou a vaga para delegado. Então, aproveitar esse momento agora para amolar o machado, que eu tenho certeza que em 2021, muitos de vocês que estão assistindo aqui comigo, eu não tenho a menor dúvida, serão aprovados. E aprovados muito bem colocados. E hoje eu fiquei sabendo que teve um julgamento do Supremo Tribunal Federal dizendo que as audiências de custódia agora vão ser realizadas tanto em prisões em flagrantes, preventivas, como temporárias. E isso vai exigir uma quantidade de juiz, promotor e defensor que não existem ainda. Então vamos abrir concurso para suprir essa necessidade e é aí onde nós entramos. Então, pessoal, 2021 é o ano da aprovação. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, pessoal, muito obrigado. Vá desculpando aí qualquer coisa e a gente se vê numa próxima live.